Olá pessoal, meu nome é Pedro, sou engenheiro de dados da Everest e hoje vou fazer um lab mostrando como fazemos a ingestão de dados na camada bronze, utilizando o modo Append de gravação e utilizando uma das principais features do Databricks, que é o Schema Evolution, que aceita a mudança no esquema de forma dinâmica. Exemplificando, caso eu tenha um arquivo de ingestão que teve adição de novas colunas, com o Schema Evolution ativado, ele faz essa inserção automaticamente na tabela física que eu tenho gravado no Delta, lá no Data Lake. É de grande avalia aí para o dia a dia de desenvolvimento. Meio que essencial mesmo. E aqui dentro da demonstração, eu vou utilizar um dos datasets do Kaggle, nesse caso específico dos táxis de Chicago. Vou utilizar um container chamado Webinar, que eu criei para simular a camada RAW e a camada bronze. Dentro da camada RAW, eu vou ter alguns diretórios para baixo, que vão ter meus arquivos de teste, e vou ter minha camada bronze, que se eu der uma verificada aqui com LS, eu não tenho nada porque eu ainda não criei a tabela delta. Então, só vou criar daqui a pouco, quando eu fazer a execução do notebook. Bom, dito isso, eu vou fazer um passeio aqui, um overview pelo notebook. E inicialmente eu vou utilizar o dataset completo Chicago Taxi com todas as colunas. Eu vou dar um display nesse cara, não é o que eu vou gravar agora, mas é só para mostrar como é esse data frame com todas as colunas, devido ao teste de Schema Evolution que eu vou fazer, tá? Então eu vou rodar ele rapidamente aqui. Então, isso aqui é o meu command de variáveis, e aqui é o command no qual eu leio o arquivo CSV lá da RAW, onde eu já demonstrei o diretório, e crio um data frame. Crio um data frame com uma coluna que não existe no dataset, que é uma coluna de file name, justamente para eu saber qual que é o arquivo que eu estou fazendo a ingestão. Aqui eu vou dar um display. Então, se eu for aqui para o final, a gente vê que eu tenho um source file, mostrando qual que é o arquivo que eu estou fazendo a ingestão. E aqui eu tenho duas colunas, que é a drop-off latitude e drop-off longitude. Então esse daqui é o dataset completo, provavelmente com mais de 1 milhão de linhas, isso a gente vai ver depois. Então, para esse teste inicial, eu vou dar um cut nessas duas colunas aqui, para eu mostrar como funciona o Schema Evolution posteriormente. Então, eu vou carregar aqui o dataset, que eu já fiz a preparação, né, sem essas duas colunas. Sem essas duas colunas no call. Aí aqui eu vou rodar novamente, vou ler novamente esse cara. E vou dar um display de novo para a gente ver que está sem o drop-off latitude e o drop-off longitude. Ok? Então não temos mais aquelas duas colunas. E com esse data frame aqui é o carinha que eu vou gravar lá embaixo para a gente testar. Aqui eu uso uma função chamada deltaTable, isDeltaTable. Então, se essa função identifica se eu já tenho gravado com essas variáveis aí que eu passei lá em cima, se eu já tenho gravado uma tabela delta lá no storage. Como eu estou usando if not, ele não vai, como não tem nada lá gravado ainda, ele vai cair aqui na minha criação da estrutura delta. Nessa estrutura delta aqui eu criei um data frame vazio, e esse data frame vazio eu faço uma gravação do modo overwrite e salvo ele lá no storage. Aí, aqui, eu faço o drop da tabela, caso ela exista, falando de Databricks agora. Então, aqui eu tenho um database chamado LabBronze, que fica dentro aqui do Databricks, para eu poder ler esses arquivos físicos lá no storage. Então, eu dou um drop na tabela aqui, só para garantir que a camada lógica não vai dar erro. Então, eu garanto dessa forma, dropando, e na sequência eu recrio a tabela com as variáveis que eu já passei lá em cima, tá certo? E aqui finalmente eu faço a gravação no modo Append. Aqui eu joguei um if na minha variável EntityKey. Então, se minha variável EntityKey, que nada mais é
do que o meu campo Taxi ID. Então, se a gente ver aqui, ele está aqui, ó, Entity Key. É como se fosse uma APK de banco relacional. Então, eu vou utilizar ela só para fazer uma validação. Se a minha Entity Key for diferente de None, ela vai cair ali no Taxi ID e aí ela vai fazer a gravação no modo Append. É somente isso. Então, agora eu vou rodar o notebook aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Então aqui criou o DataFrame, aqui ele está criando a tabela lógica, criou aqui a tabela, eu coloquei esse nome, XHG criado. E aqui por último ele demonstra que o append foi feito. Aqui na verdade eu também utilizo uma outra condição de elses aqui com ifs e um for, para caso eu queira fazer gravação fazendo merge, mas não é o caso, né? Então no nosso lab a gente só vai cair nessa linha aqui. Então ele passou com sucesso, né? Eu utilizo tratamento de erro utilizando except exception. Então eu utilizo as variáveis notebook result e notebook e message, na verdade, que são essas variáveis aqui, ó. Eu setei elas aqui em cima, que se eu tiver qualquer problema de erro nas células, eu consigo, a partir de um comando de message, saber se deu certo ou deu errado a execução, né? Então se eu dar um message aqui vai dar sucesso, né? Tá vendo? Então a gente tem esse padrão de tratamento de erros, é padrão de desenvolvimento da gente. A gente não sobe nada sem isso daí, em todas as células praticamente. E isso é muito utilizado quando a gente faz a chamada dos notebooks via Data Factory. Então, se a gente tiver qualquer tipo de erro, o Data Factory já acusa para a gente na hora, se a gente verificar o job no Databricks. Então, é essencial também esse tipo de tratamento. Aqui eu também posso já saber se essa tabela virou se essa gravação append que a gente fez realmente virou uma tabela delta, né? Então, aqui eu só valido. Se for delta table, ele vai me voltar como true aqui. Se não for uma delta table lá no caminho que eu mostrei do container bronze, webinar, né? Com o diretório bronze, ele vai me dar falso. Então ele é true, significa que eu tenho essa tabela. Posso validar isso de outra forma. A gente pode vir aqui e dar um ls na bronze. Então a gente vai ver que dentro da bronze criou um novo diretório chamado taxi. E dentro de taxi eu tenho mais um, que é o que eu coloquei para criar a tabela. Então, a tabela se chama chgtaxi. E se eu der um ls nela agora, nesse caminho vai me mostrar os parquês que foram criados, tá vendo? Os arquivos parquês aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um count aqui nessa tabela. Então, aqui eu utilizo o meu database, que é o Lab Bronze, para ler os meus dados lógicos aqui no Databricks, mais o nome da tabela. Então eu tenho 1.048.565 linhas. Se eu der um select aqui, opa, não era aqui. Se eu der um select aqui, a gente vai ver que não veio aquelas duas colunas, que é a drop-off latitude e drop-off longitude. Veio o meu arquivo source file, ok? Então está ocorrendo tudo dentro do que é o esperado. Para o próximo teste, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a gravação de mais 10 linhas dentro da tabela física. Então é só para a gente comprovar que a gente está utilizando o método append corretamente. Então aqui de 1.048.565, aqui nas centenas vai ter que mudar, nas dezenas vai ter que mudar para 75. Então eu já tenho preparado esse CSV aí, eu tenho um CSV que só tem 10 linhas lá para fazer esse tipo de append para o nosso teste. Então eu vou chamar esse cara aqui, só deixa eu lembrar o nome dele aqui, rapidinho. É o taxi append underline 10.
vou fazer agora? Eu vou rodar esse cara com mais 10, esse arquivo com mais 10 linhas, para a gente confirmar no count. E vou aproveitar, vou ativar o Scheme Evolution aqui, que é essa linha de comando, spark.sql. Aí eu chamo set Spark Databricks, todas as linhas, todos os métodos aí que ele faz dentro dessa linha, e chamo e dou um enable nele como true. Se fosse falso não rodaria, mas eu vou rodar ele como true. Isso aqui a gente sempre mantém ativado, eu não deixei ativado só para poder mostrar agora como que ele é. Então ele vai estar ativado aqui, e nesse Chicago Taxi Append 10 aqui, eu tô com as duas colunas que não vieram na gravação. Então, as duas colunas, a drop-off latitude e drop-off longitude, vão ser gravadas agora. Então, eu vou demonstrar o uso do Scheme Evolution mais o append ao mesmo tempo. Então, vou dar um clear state results. Vou dar um running aqui. Rodou, me deu a saída com sucesso. Vou dar um count aqui. Então, como eu falei, na parte de dezena foi para 75, ao invés de 65, então teve uma inserção de 10 linhas. E agora aqui eu vou chamar vou dar um select para a gente ver se realmente esses campos foram gravados, tá? Aqui eu já sei que nessas 5 linhas que eu tenho, esses caras têm 5 nulls. Então, eu já pedi para que mostre as linhas que não são nulas, que no caso vão ser 5 linhas só. Tá, então ele gravou 10 linhas, porém 5 desses caras aqui são nulas. Então ele só vai me mostrar 5 linhas agora. Então se a gente vier ao final aqui, pode ver que aqui também mudou, né? O meu nome de arquivo foi para append underline 10 agora. E aqui, só para eu saber o que eu estou inserindo dentro da minha tabela. E aqui está o drop-off latitude e longitude. Então, são os caras que não são nulos nesses 10 aí que eu tenho, tá? Então, aqui a gente agora acaba de confirmar o Scheme Evolution em funcionamento. É justamente esse o tipo de funcionamento do Scheme Evolution. Ele consegue fazer a inserção de novos campos que não existiam antes, de forma automática. Então, uma feature extremamente poderosa para o dia a dia do desenvolvimento aí dos engenheiros de dados, tá? Então, basicamente é isso, né, pessoal? Então, mostrei que está gravando com append e com Scheme Evolution ativado. Então, a gente não vai ser surpreendido caso venha um novo campo inserido aí nos arquivos de ingestão, justamente porque a gente deixa ele ativado na camada bronze, a partir dessa linha de comando aqui. Ok? Então, para esse laboratório, foi um laboratório bastante simples. Eu agradeço aí a atenção de quem assistiu aí um pouquinho, assistiu até o fim. E nos vemos por aí, pessoal. Obrigado a todos aí. Até mais.